Bom, já está gravando. Acho que a gente pode começar. Bom, primeiro, boa tarde a todos que estão presentes. Hoje nós temos o nosso segundo seminário do semestre, né? O nosso palestrante dispensa grandes apresentações, pois é da casa, o Rubens, é conhecido de muitos de vocês. No entanto, eu vou fazer uma leitura rápida aqui, de um breve resumo do currículo do Rubens, para quem não o conhece. O Rubens, ele é graduado em Física, com bacharelado em Astronomia, né, com habilitação em Astronomia, pela USP em 2003. Tem mestrado em Astronomia também pela USP em 2006, com doutorado também em Astronomia, tudo no IAG, né, Rubens? E com um período de cotutela, né, em Provence, não teve? Acho que em 2010, durante o seu doutorado. Em 2017, ele entrou como professor na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, com experiência, então, nas áreas de astrofísica extragaláctica, dinâmica de galáxias, atuando principalmente nos seguintes temas: simulações numéricas, galáxias espirais, galáxias barradas, aglomerados de galáxias e matéria escura. Tá? Então, o professor Rubens, o professor nosso PPGFA, vai nos falar hoje, então, sobre simulações de galáxias de Jellyfish. Rubens, a palavra está com você. Muito bem, obrigado, Jazel, pela organização do seminário. Boa tarde a todos. Bom, da última vez que eu apresentei o seminário aqui, eu dei um panorama geral da área de extragaláctica. Hoje, por outro lado, eu queria falar sobre um assunto específico, que são essas simulações de galáxias Jellyfish, que eu já vou dizer o que são. Então, eu queria começar dando umas informações básicas sobre galáxias e aglomerados, explicar o que são essas galáxias Jellyfish e como que a gente faz as simulações numéricas da sua evolução. Então, vamos lá. Primeiro, galáxias. Nosso assunto de hoje é lidar com galáxias desse tipo, que são as galáxias espirais. Existem outros tipos de galáxia também, como as elípticas, mas não vou falar hoje. Então, está aqui um exemplo de uma galáxia espiral, né? Dá para ver aqui os braços espirais, as estrelas, dá para perceber que tem bastante gás também no disco das galáxias espirais, né? Esse aqui é um outro exemplo onde tem bastante gás. Essa aqui é outro exemplo famoso de galáxia espiral, é a famosa M31, né? A galáxia na constelação de Andrômeda. E tem aqui uma outra galáxia espiral, essa vista não de face, mas de perfil, né? Então, nessa imagem dá para perceber primeiro, né? De novo, a presença aqui de gás e poeira no disco, e o fato de que a galáxia é um disco muito achatado, ou seja, a espessura vertical é muito menor do que o diâmetro da galáxia, né? Então, galáxias espirais são assim, são um disco bastante fino de estrelas, além de gás e poeira. A outra coisa é que algumas galáxias barradas, algumas galáxias espirais, elas têm essa estrutura que a gente chama de barra, né, que é uma estrutura retangular aqui no meio da galáxia. Então, isso é um dos tipos de galáxia espiral que existe. Além do disco de gás e estrelas, em volta das galáxias em geral e permeando todo o espaço, tem também um halo aproximadamente esférico de matéria escura. Eu sempre falo bastante sobre a matéria escura, mas hoje não é exatamente o foco dessa apresentação, mas só para mencionar que o halo de matéria escura está presente e é responsável pela maior parte da massa, né? 80% da massa é matéria escura, mas hoje a gente vai focar principalmente no gás, na verdade. Bom, então isso foi galáxias. Aí, não, calma, ainda falta uma informação aqui de tamanhos e massas, né? Então tem aqui uma galáxia que é similar à nossa própria galáxia, que é a Via Láctea. A nossa galáxia, a Via Láctea, a gente não consegue ter uma imagem assim porque a gente está imerso no disco da própria galáxia. Mas, medindo propriedades diversas, a morfologia, etc., a gente sabe que a nossa galáxia é mais ou menos parecida com essa daqui, né? A galáxia espiral tem uma barra no centro da galáxia, e só para a gente ter noções das escalas de massa e de tamanho, uma galáxia espiral do porte da nossa tem uma massa estelar da ordem de 10 a 11 massas solares, que significa dizer alguma coisa por volta de centenas de bilhões de estrelas, e o tamanho da galáxia é alguma coisa da ordem de dezena de kiloparsec.
só para ter certeza que todo mundo está a par. Então, o que é um quiloparsec? São 1000 parsecs, e parsec é uma unidade de medida de distância, que tem uma definição geométrica, que tem a ver com a paralaxe, mas a informação útil de se ter em mente é a seguinte: a distância entre o Sol e as suas vizinhas mais próximas, né, as estrelas mais próximas do Sol, é da ordem de 1 parsec. Né? Então, essa, digamos, é a separação típica entre estrelas, pelo menos aqui na vizinhança solar, 1 parsec. A distância do Sol até o centro da Via Láctea é de 8 quiloparsecs. Então, daí você tem uma estimativa, e a gente está mais ou menos na borda, né? E não exatamente, mas quase. Então, daí você já tem uma noção do raio típico de uma galáxia espiral. Alguma coisa aí da ordem da dezena de quiloparsec. Ok. Agora falando sobre aglomerados de galáxias. Algumas galáxias, né, podem existir fora de aglomerados, é o que a gente chama de galáxias de campo, mas muitas galáxias fazem parte de um aglomerado. Eu gosto de usar aquela imagem de que se galáxias são ilhas, então os aglomerados são arquipélagos, né, de galáxias. Tem uma imagem aqui de um aglomerado de galáxias. Muitas dessas galáxias, né, das mais brilhantes em particular, são elípticas, na verdade, né? Mas dá para ver que tem algumas espirais também, se você olhar com atenção. Esse exemplo aqui é uma região especialmente densa, talvez tenha uma característica meio misleading, que é você achar que as galáxias estão muito perto umas das outras, né? Não é o caso. Ok, pode até ter um ou outro par de galáxias que até está colidindo. Isso existe, colisão de galáxias. Mas a maior parte das galáxias está muito longe das outras galáxias, né? As distâncias entre galáxias são muito maiores do que os diâmetros das galáxias. O que sempre acontece, né, em imagens astronômicas é um efeito de projeção. Olhando para essa imagem, você não tem como saber quais galáxias estão mais perto, quais estão mais longe, né? Estão todas projetadas no plano do céu. Bom, aí aglomerados de galáxias, eles têm centenas de galáxias, ou até alguns milhares, né? A massa total de um aglomerado é alguma coisa da ordem de 10 a 14, 10 a 15 massas solares, e os tamanhos de aglomerados de galáxias são de 1 megaparsec, ou seja, 1 milhão de parsecs. Então, por aí você vê que o tamanho de um aglomerado é muito, muito maior do que o diâmetro de cada galáxia individual. Uma outra coisa de se ter em mente quando a gente olha uma imagem como essa, né, de um aglomerado de galáxias, é que você vê essa imagem, você poderia achar que as galáxias estão aqui, né, uma imagem, né, não está se movendo, você poderia achar que as galáxias estão paradas, né? Não, nada está parado, né? As galáxias, cada uma delas tem uma órbita ao redor do centro de massa lá do aglomerado. As galáxias estão se movendo. A gente não vê elas se movendo, claro, porque as escalas de tempo são de bilhões de anos, mas elas têm sim velocidade, né? E até porque se não tivessem, elas iam cair em direção ao centro, né? E outra coisa, eu disse que a massa do aglomerado é da ordem de 10 a 14 massas solares, e aqui também, né, a maior parte dessa massa, na verdade, é matéria escura. 80% dessa massa é o halo de matéria escura. E tem uma outra informação meio surpreendente, né, de aglomerados de galáxias, é que a coisa menos importante no aglomerado, em termos de massa, pelo menos, são as galáxias, né? Por incrível que pareça. Então, você pensa, né? Cada galáxia tem centenas de bilhões de estrelas e tem milhares de galáxias. Ainda assim, se você somar tudo isso, todas as galáxias, isso dá 5% no máximo da massa total do aglomerado. 5%. E onde está o resto da massa? Bom, já falei, 80% é matéria escura, mas tem 15% de gás. Que gás é esse? É o gás que preenche o espaço entre as galáxias. O espaço entre as galáxias não é vazio, ele é permeado por um gás. É um gás muito rarefeito, é verdade, e muito quente também, já vamos ver as propriedades dele. E é esse gás que vai afetar as galáxias, né, conforme elas se movem através dele. Nessa imagem aqui, né, vocês estão vendo que tem duas componentes, na verdade, né? Tem a parte visível, que é a luz das galáxias, é um óptico mesmo, e tem uma cor azul aqui que está representando o gás. Especificamente, esse azul não é real, é só uma visualização, mas está representando a emissão de raio-x do gás. Então, vamos falar do gás agora. Então, repara, eu vou separar as duas componentes. Está vendo que o azul e as galáxias estão juntos, agora separando, está vendo? Então, agora tem o óptico na esquerda, que é luz visível, e o raio-x na direita. E o raio-x é como a gente observa o gás. O gás do meio intraaglomerado,
Ele é muito, muito quente, as temperaturas são da ordem de 10 a 7 Kelvin. E por que o gás tem tanta energia térmica? É para poder se manter em equilíbrio no potencial, num posto de potencial gravitacional tão profundo. Esse gás é muito quente. Sendo tão quente, está tudo ionizado. Eu não falei a composição química, mas do que é feito esse gás? A resposta é a mesma coisa que é feito todo o universo, que é 3/4 de hidrogênio e 1/4 de hélio. Essa é o que a gente chama da abundância primordial. É a abundância química com a qual o universo começou, e tirando, né, uma pequena mudança dessa composição química por causa da evolução estelar, em grandes escalas, os aglomerados de galáxia meio que continuam tendo a abundância primordial, que é 75% de hidrogênio e 25% de hélio. Bom, então esse gás, nesses átomos de hidrogênio e hélio, estão totalmente ionizados, que a temperatura é 10 a 7 Kelvin, então está cheio lá de, né, prótons e elétrons livres, alguns núcleos de hélio também, e esses elétrons, quando passam perto de núcleos atômicos, né, são espalhados, e por causa do processo de Bremsstrahlung, eles emitem radiação, e essa radiação cai a de ser no intervalo de raio-x. Então é assim que a gente detecta esse gás quente ionizado, através de observações de raio-x, que são feitas por telescópios espaciais, porque a atmosfera da Terra é opaca a radiações de altas energias. Então, esse gás está lá. E como dá para perceber também, né, ele é mais denso na região central e mais rarefeito conforme você se afasta do centro. O que faz sentido, né, é o que geralmente acontece em objetos astronômicos autogravitantes, né, são mais densos no centro. Características desse gás, então falei que ele é muito quente, né, temperaturas de 10 a 7 até 10 a 8 Kelvin. A gente costuma expressar isso em termos de energias, né, então de 1 a 10 kevs, né, kiloelectronvolts. E as densidades são muito baixas, muito, muito baixas, né? Então eu coloquei aqui uma densidade, só que é a densidade numérica de elétrons, né? Quantos elétrons por centímetro cúbico? E é uma coisa da ordem de 10 a menos 2 elétrons por centímetro cúbico. Então faz a conta aí, dá o quê? Sei lá, milhares de... como é que é? Alguém faz a conta, tipo 1000 prótons por metro cúbico, sei lá, uma coisa dessa ordem. É muito pouco, né? A densidade é muito, muito baixa. E essa que está escrita aqui é a densidade central. Nas bordas é mais rarefeito ainda. Então você podia olhar para isso e falar, nossa, então isso é praticamente um vácuo, né? Pode ignorar a presença desse gás, né? Ele é tão rarefeito. Só que, é assim, a densidade é desprezível? Bom, a densidade é muito baixa, tem poucos átomos, né, por centímetro cúbico. Só que tem muitos centímetros cúbicos, né? O número de centímetros cúbicos na astronomia é gigantesco. Então, o que eu quero dizer é que a massa total desse gás, na verdade, é imensa. Como eu falei, ela é muito maior, né, tipo triplo, ou mais, do que a soma da massa de todas as galáxias. Então, a presença desse gás é, sim, importante, apesar dele ser muito rarefeito. Bom, então isso foi características do gás do meio intra-aglomerado. Aí agora, então, vamos falar sobre o nosso assunto, que são as galáxias Jellyfish. Esse nome, Jellyfish, é água-viva, né? Porque então as galáxias são essas galáxias que estão se movendo através do gás do meio intraaglomerado e perdem gás, o seu gás, né? E deixam para trás um rastro do gás. Então, esse gás que está sendo arrancado é o gás que fazia parte do meio interestelar, é o gás que estava dentro da galáxia. Ele está sendo meio que literalmente assoprado para fora, né? Esse é o efeito que a gente vai estudar aqui, chama pressão de arraste, ram pressure. E como você pode imaginar, depende da velocidade da galáxia e da densidade do gás. É como, né, força de arraste, né? Então, a analogia aqui é estar andando de bicicleta, né? Você sente um vento na sua cara. Quanto maior for a velocidade, maior a intensidade desse vento. E bom, se o fluido for mais denso, a interação é mais intensa também. Então, a gente já vai ver sobre isso. Bom, então tem um exemplo aqui, né, espetacular desse efeito. A palavra jellyfish é o caso mais extremo, né? Quando tem realmente uma cauda muito pronunciada. Mas esse efeito pode acontecer, né, em diferentes graus, como você pode imaginar. Está aqui um outro exemplo, né, de galáxia aqui com uns tentáculos de gás que estão sendo arrancados conforme a galáxia se move.
Tem esses outros exemplos aqui. Esses aqui são um pouco menos exuberantes, né? Mas se você observar com atenção, você consegue se convencer que os dois lados da galáxia não são simétricos. Percebe? Dá para notar que tem né, é como se tivesse um ventilador embaixo, né, assoprando de baixo para cima. Você percebe que, né, tem uns fiapos aqui de gás e poeira que tem mais para cima do que para baixo, né? Então, ou seja, a galáxia deve estar se movendo para baixo, no caso desses dois exemplos. Bom, mas tirando aqui esses exemplos mais notórios, que são bonitos e de livro-texto, quando você pega uma amostra de galáxias reais, essas também são. Eu quero dizer, quando você pega uma grande amostra, aí vai ter de tudo, né? Galáxias estão inclinadas com qualquer ângulo e nem sempre vai ser galáxias mais distantes, também difíceis de observar. Então, nem sempre vai ser fácil identificar a direção da velocidade, né, como que esse efeito está se manifestando. Então, um exemplo aqui de algumas galáxias observadas. Os autores desse artigo, em particular, tentaram, né, identificar, não sei se dá para enxergar uns vetores aqui, tentaram determinar a direção do movimento da galáxia, né, tendo em mente para onde está apontando a cauda. Isso é um negócio meio difícil de fazer, daqui a pouco eu falo mais sobre isso. E tem uns outros exemplos aqui de galáxias observadas. Isso aqui é instrutivo porque a gente vai comparar as estrelas com o gás. Essas imagens são de um projeto chamado GASP, tem referência aqui embaixo, vocês podem procurar depois. É um survey aí que está observando galáxias que sofrem run pressure usando um telescópio no Chile. Bom, então tem aqui as imagens das galáxias mostrando as estrelas, e agora eu vou mostrar o gás. Repara, então, né? Percebeu? Então deixa eu flipar algumas vezes para vocês poderem comparar. Então o cinza são as estrelas, o amarelo é o gás. Estrelas, o gás. Estrelas, o gás. Bom, vocês puderam perceber, né, que tem situações onde está tendo, né, bastante desse efeito de run pressure, só que você só nota isso no gás. E é assim mesmo, é o gás que está sendo assoprado para fora. Não tem jeito de mecanicamente empurrar estrelas, elas não estão sujeitas a esse efeito, né? Então é o gás que está sendo arrancado. Tem aqui uma comparação, né, se você reparar, escolhe uma delas, sei lá... pode ser aquela ali no canto esquerdo, tá vendo? Se você olha para as estrelas, não dá para perceber muito esse efeito, mas olhando para o gás, né, tem bastante gás sendo arrancado. Isso é interessante. Então, isso aqui são tudo galáxias reais, né? São observações de fato. E aí, então, o efeito de run pressure, como eu mencionei, ele depende dessas duas coisas, da densidade e da velocidade. Então, P, essa pressão aqui, que a gente chama de pressão de arraste, depende da velocidade. A velocidade é a velocidade relativa, né? Então, se você pensar no referencial do aglomerado, a galáxia está vindo com a velocidade dela. Ok. Ou se você preferir pensar no referencial da galáxia, ela está parada no seu referencial e recebendo um vento, com velocidade V, né? Então, velocidade relativa. E essa densidade é a densidade do meio intraaglomerado, ou seja, é a densidade não da galáxia, mas a densidade do vento, né? A densidade do fluido que está vindo de encontro à galáxia. Quanto mais denso ele for, mais pronunciado o efeito vai ser, claro. Então, essa é a run pressure, e ela age no gás. Um outro comentário teórico aqui, tem um jeito de estudar isso, né, para amostras de galáxias, que é olhando com uma espécie de diagrama de fase. Eu peguei essa figura aqui de uma apresentação da Yara Raff. A ideia aqui é que está plotado velocidade em função da distância ao centro. E, então, como é que seria isso para, né, uma amostra de galáxias que estão sofrendo esse efeito? Então, pensa na dinâmica, né? Cada galáxia vai estar num certo raio e vai ter uma certa velocidade. Então, tem uma região acima da qual não vai ter galáxias nesse diagrama, porque vai ser acima da velocidade de escape daquele raio. Tudo bem? Um conceito de velocidade de escape. Aí, as galáxias que podem existir, que estão aqui embaixo, como é que seria o caminho de uma galáxia típica, né? Imagina uma galáxia que está caindo radialmente em direção ao centro, aí ela passa para o outro lado, aí atravessa o centro de novo, etc. Então, como é que ia ser, né? Ela começa num raio grande, aí ela vai se aproximando do centro, vai aumentando a velocidade, né? Que ela não é, né, movimento uniforme, ela vai sendo, né, acelerada, né, pela
força gravitacional, ela passa pelo centro, que é Rho igual a zero, aí passa para o outro lado, né? Só que agora com velocidades menores, porque, né, tá dissipando energia, né, no oscilador harmônico simples. Então, isso aqui seria um possível caminho de uma galáxia, né? As galáxias reais não vão ter exatamente uma órbita puramente radial, mas vão ter alguma componente radial. E, além disso, do ponto de vista observacional, a gente tem acesso não à velocidade tridimensional e a um raio tridimensional, mas sim a um raio projetado, entende? Então, quando você vê uma galáxia, digamos, perto do centro do aglomerado, você tem como saber se ela realmente está perto do centro do aglomerado? Não, ela pode estar, né, muito para frente ou muito para trás, mas em projeção parece que ela está perto do centro. Aí isso é um problema. E outro problema é a velocidade, né? A gente não tem acesso à velocidade tridimensional. Isso é um problema grave, né, em várias áreas da astronomia, que, assim, a velocidade, né, de uma coisa, de um corpo celeste, é um vetor tridimensional, né, que poderia ser projetado em 3 direções. A direção radial, essa a gente consegue medir muito bem na astronomia por causa do efeito Doppler, né? Mas só essa, só a componente radial da velocidade, que é a aproximação ou afastamento. As outras componentes da velocidade, que são as duas aqui no plano do céu, essas a gente não tem acesso, em geral não tem como medir. Então, isso é uma dificuldade, né? Tem situações onde você supõe por simetria que as 3 componentes devem ser parecidas, mas, bom, nem sempre é o caso. Enfim, então isso aqui é uma ferramenta usada para, né, fazer diversos estudos estatísticos hoje em dia, do ponto de vista teórico, do ponto de vista observacional, mas o que eu queria falar para vocês hoje era mais sobre o ponto de vista das simulações numéricas. Então, vamos lá. Como que a gente consegue usar essas simulações computacionais para modelar esse tipo de sistema? Então, uma rápida palavra sobre como que as simulações são feitas, o que está sendo calculado nas simulações. Então, são basicamente 2 ingredientes, né, que é a hidrodinâmica e a gravitação. A gravitação, no caso, é N-corpos. Então, primeiro, a parte gravitacional. A parte gravitacional, embora sejam cálculos pesados, ela é conceitualmente simples de entender, porque, bom, é força gravitacional, mecânica clássica, né? Então não tem muito mistério. O único problema é que são muitas operações que precisam ser efetuadas. Então, nessas simulações, o que está sendo calculado? Forças gravitacionais. Aí imagina que você representa a massa da galáxia por partículas, né? Aí, cuidado, a palavra partículas aqui não tem nada a ver com física de partículas, né? É partícula do ponto de vista computacional, né? Um ponto de massa m. Então, você representou a massa de estrelas e ou do gás através de, sei lá, 1 milhão de partículas, e aí cada partícula tem lá a sua massa e as suas coordenadas, né? X, Y, Z, posição, e Vx, Vy, Vz, as velocidades. E você quer saber como que o sistema evolui. Ora, basta calcular as distâncias mútuas entre todas as partículas, porque com isso você tem as forças gravitacionais, gmm sobre r ao quadrado, né? Que cada partícula, né, que todas as outras partículas exercem em uma das partículas, aí repete isso para todas as outras partículas, percebe que vai com n ao quadrado, por isso que é muito custoso. E agora, se você sabe a resultante de forças que age em cada partícula, né, a soma vetorial, aí você sabe a massa dela, portanto a aceleração, e aí avança o sistema no tempo durante um dt, aí você sabe as novas posições e as novas velocidades. E aí faz tudo de novo, para mais um dt e mais um dt, né, ao longo de bilhões de anos. Então, essa é a ideia. Isso que eu descrevi agora, na verdade, não é viável de ser feito na prática, em quase nenhuma situação. Isso é o que a gente chamaria de soma direta, né? Então, é um algoritmo que é essencialmente impraticável, porque é muito custoso, né, do ponto de vista de operações que precisam ser efetuadas. E aí, bom, tem outros algoritmos lá mais sofisticados que não vem ao caso, mas a ideia básica é usar umas espertezas algorítmicas para evitar de ter que fazer tantas operações e, mesmo assim, ter uma estimativa aceitável das forças gravitacionais. Então, bom, isso existe, é feito. O problema gravitacional de N-corpos, ele é muito bem conhecido, não só do ponto de vista teórico, claro, mas também do ponto de vista numérico, né? A gente, a essa altura, sabe quais são, né, os bons e eficientes métodos de calcular essas coisas numericamente. Então é isso, a gente representa a galáxia por
milhões de partículas e calcula a evolução ao longo de alguns bilhões de anos. Um último comentário aqui. Tem um equívoco comum é achar que cada partícula representa uma estrela. Não é o caso. Né? Porque se fosse, a gente precisaria de centenas de bilhões de partículas. E não dá. Os computadores não são infinitos hoje em dia, não tem jeito de usar tantas partículas. E nem precisa, na verdade. Então, a ideia é assim, né? É representar a massa por um número n de partículas. Então, o que cada partícula representa é não uma estrela individual, mas um elemento de massa. Então, a resolução em massa de cada partícula é alguma coisa da ordem de, sei lá, 10 a 5 massas solares. Ou seja, cada partícula está representando um pedaço da galáxia que corresponde a, sei lá, 100 mil estrelas. Entendeu? E, por incrível que pareça, isso funciona. Essa resolução é suficiente para tirar várias conclusões dinâmicas, etc. Bom, então essa é a parte gravitacional, a soma das forças. E aí, bom, tem outros métodos, lá não vem ao caso. Aí a outra coisa que também está sendo calculada é a hidrodinâmica. A hidrodinâmica, ou seja, é a parte para calcular a evolução do gás. Aí, assim, o gás, ele também está sujeito a forças gravitacionais? Sim, ele tem massa. Então, tudo que a gente fez para as estrelas vale para o gás também. Só que, além das forças gravitacionais, o gás está sujeito a outras coisas, né? Efeitos de pressão, que no caso das estrelas não existem, né? Quando duas galáxias se atravessam, não tem pressão, elas passam através. Agora, se você tivesse duas nuvens de gás, elas não têm como se atravessar impunemente, né? Aí surgem frentes de choque, aumenta a temperatura, etc. Então, isso tudo está sendo calculado, né? Supondo um gás ideal, etc., através de um método chamado SPH, que é o Smooth Particle Hydrodynamics. Tem outros métodos, né? Isso aqui não é a física, né? É o algoritmo, é o método numérico, é o jeito de representar o gás, né? Tem outros também, onde você discretiza o espaço, né? Você divide o espaço em células, e aí na interface de cada célula, calcula aí os, sei lá, gradientes das quantidades termodinâmicas, não sei o quê, mas esse é outro método. Esse método aqui, o SPH, ele trata de discretizar não o espaço, mas a massa. E ele é conveniente porque ele se encaixa bem com a N-Corpus, porque aqui o gás também está sendo representado por partículas. Não é exatamente o mesmo tipo de partícula, né? É uma partícula suavizada, justamente, mas é partícula também. E aqui, da mesma forma, né, você pode olhar para isso e falar o que cada partícula representa? Sei lá, um átomo de hidrogênio? Não, de jeito nenhum. De novo, a partícula aqui representa 10 a 5 massas solares de gás, né? Então, não tem nada a ver com a dinâmica molecular, né? na escala atômica. Bom, e a ideia básica de SPH é representar, então, a massa por partículas, porém, são as partículas suavizadas, no sentido de que é como se a massa da partícula estivesse não num ponto, mas meio que espalhada numa nuvenzinha tênue em volta da posição da partícula, e isso te permite calcular grandezas como a densidade em todos os pontos do espaço, né? Porque de outra forma, eu perguntaria, né, qual é a densidade aqui? Aí você, bom, não tem partícula aqui, então a densidade de gás é zero? Não. E aí aqui seria o quê? Infinito, né? Um monte de delta de Dirac, aí isso não funciona. Então a ideia do SPH, né, falando aqui em jeito qualitativo, é mais ou menos colocar uma espécie de gaussiana tridimensional em volta de cada partícula. Aí agora em todos os pontos do espaço vai ter uma beirada ali que é uma superposição, entendeu, das caudas das gaussianas que estão perto, e aí dá para tratar como se a coisa fosse contínua. Tudo bem? Então dá para entender mais ou menos a ideia de, né, suavizar para que você tenha uma coisa próxima de ser contínua em todo o espaço. Eu ilustrei aqui com um negócio um jeito de fazer a visualização, mas é só para transmitir a ideia básica. Ok. Essa parte eu vou pular. Se alguém tiver interesse, me pergunta no final sobre como que formação estelar e supernovas estão incluídas na simulação, porque estão incluídas, mas não a partir de princípios primeiros da física, e sim de receitas astronômicas prontas. Então, essa parte ela meio que entra por fora da simulação, então está lá presente de um outro jeito que não é tão fundamental, né, em termos de física básica, quanto a gravidade e a hidrodinâmica, mas está sendo calculado também. Ok, então com essas ferramentas a gente consegue fazer simulações diversas. Está aqui um exemplo de uma delas, não é a Jellyfish ainda, é só uma galáxia qualquer, só para servir de exemplo.
as estrelas são cinza e o colorido é o gás. É a mesma galáxia, né? Claro que as estrelas e o gás estão juntas, né? Eu só separei para mostrar em 2 frames separados. E a matéria escura está presente também, só não está sendo mostrada, mas ela estava presente nos cálculos, né, na hora de fazer a simulação. De fato, se não tiver um halo de matéria escura em volta, não dá para fazer nada em extragaláctica. Nada faz sentido, né? Todas as velocidades, massas, tamanhos só funcionam se a matéria escura estiver lá. Bom, enfim, então está aqui um exemplinho de simulação de galáxia, só para mostrar a aparência. E ainda do ponto de vista de ferramentas, eu só comentar que o nosso grupo tem usado, então, o Santos Dumont, que é essa ferramenta formidável, é o supercomputador no Laboratório Nacional de Computação Científica, que fica em Petrópolis. Bom, então agora sim, resultados sobre simulações de galáxias Jellyfish. Então vamos lá. Tem 2 abordagens desse problema. Uma delas é você pegar uma galáxia e criar uma espécie de túnel de vento, entendeu? Seria criar um paralelepípedo, aqui um bloco retangular, com uma densidade de gás uniforme e fazer a galáxia passar através dele. Ou deixar a galáxia parada e fazer o bloco passar através da galáxia, dá na mesma. Então, essa é uma possibilidade. A outra possibilidade, que é a que a gente adotou, é de criar um aglomerado inteiro, propriamente dito. A vantagem é que, nesse segundo caso, é um pouco mais realista, no sentido de que o gás ele vai ter a dependência radial que tem mesmo nos aglomerados, entendeu? Um Rho-de-R. E, enfim, dá para estudar uns outros efeitos. É verdade que essa segunda abordagem não é lá muito econômica, né? Porque você consegue imaginar que tem um imenso desperdício de volume de gás que não está acontecendo nada relevante para o caminho da galáxia, mas que está lá, né? Então, pois é. Bom, mas então essa abordagem aí é assim, né? Se a gente pega, isso aqui é uma figura feita pela Caroline, onde tem um aglomerado. Tá vendo? Então, isso aqui, a gente está vendo aqui o gás do aglomerado, né? Então, o aglomerado de galáxias é o gás dele, esse grandão, e não sei se dá para enxergar, mas tem uma coisinha pequenininha aqui, que é a galáxia, tá vendo? E a galáxia vai cair radialmente em direção ao centro do aglomerado. Então, essas simulações, tem aqui um vídeo feito pela Caroline Oliveira. A Caroline é aluna de mestrado, né? Esse é o tópico do mestrado dela, atualmente. Então, ela fez essa simulação e esse vídeo, deixa eu rodar de novo. Então, você percebe qual que é a situação. É uma galáxia, né, espiral, e a galáxia está caindo de face, né, com a face da galáxia apontando para o centro, em direção ao centro do aglomerado. E ela vai encontrando, né, o gás do aglomerado e o gás da própria galáxia vai sendo assoprado para fora, né, ao longo do tempo. O que a gente viu aqui é aproximadamente 1 gigano, se eu não me engano. E a cor representa o gás. Tem uns frames desse vídeo aqui para a gente olhar com mais calma, tá vendo? Então, quando começa, né, a galáxia vista de perfil, tá aqui o disco dela, né, um gás fininho, e aí o gás vai sendo, a galáxia está caindo para a esquerda, e então o gás vai sendo assoprado para a direita e gerando essas caudas aqui, né, que se assemelham às galáxias Jellyfish. Uma outra visualização da mesma coisa, agora com uma color bar fixa, que serve para enfatizar a seguinte característica, que conforme a galáxia se aproxima do centro, bom, o gás, né, em volta dela é cada vez mais denso, porque o gás no centro do aglomerado é mais denso, né? Então o efeito vai ficando duplamente mais intenso, percebe? Porque, primeiro, a galáxia está sendo acelerada por motivos mecânicos gravitacionais, aumento V. Além disso, ela está num ambiente de gás mais denso, porque o centro do aglomerado é mais denso, então aumenta o Rho. Então, por isso que o efeito é muito pronunciado na região central. Mas, ao mesmo tempo, isso faz com que, né, digamos, a escala de tempo da existência da jellyfish, da cauda da jellyfish, seja meio curta, né? Essa é justamente uma das coisas que a gente está tentando estudar. Bom, então tem aqui de novo a galáxia no contexto do aglomerado, ela vista um pouquinho mais de perto, e a Caroline está agora quantificando diversas propriedades dessas galáxias, né, medindo o comprimento da cauda, e como eu falei, a escala de tempo de duração do fenômeno, etc. A gente tem umas outras simulações a caminho, onde tem também formação estelar. Então, de novo, tem uma galáxia aqui caindo de frente, e a gente está vendo agora o gás e as estrelas, e tem uma galáxia que está caindo de lado, percebe? Então, cuidado, isso aqui que eu estou mostrando não é a mesma coisa que eu rotacionei. Não, é outra simulação. É uma simulação onde a galáxia, ao invés de se mover assim, a galáxia está se movendo assim.
né? Então, você consegue perceber que a assimetria é de outra natureza, né? O gás está sendo empurrado, né, para o lado, no caso. E, de novo, aqui o gás e as estrelas. Aí, bom, a gente está usando... E aí dá para ver aqui também uma informação dinâmica, né? Então, olhando aqui a velocidade em função da distância ao centro. O começo da simulação é aqui, tá vendo? A galáxia começa do raio 1 megaparsec com velocidade 1000 km por segundo em direção ao centro. Conforme o tempo passa, né, ponto 1, ponto 3, ponto 5, ponto 7, ponto 8 giganos, a galáxia vai se aproximando de R igual a zero, que é o centro, e vai aumentando a velocidade, né, para a atração gravitacional. Bom, aí uma das aplicações disso, a gente está usando essas galáxias também para estudar um fenômeno que tem a ver com a inclinação das galáxias. Então, a ideia é assim, né? Os observadores, quando observam a galáxia, não tem como estimar com facilidade qual é o ângulo para onde a galáxia está apontando, percebe? Aí o que a gente pensou em fazer foi usar essas simulações e projetar a galáxia simulada em diferentes ângulos de inclinação e aplicar diferentes métodos de determinação do vetor velocidade, porque no caso da simulação, a gente sabe a resposta, né? Foi a gente que inclinou. No caso da observação, não tem como ter acesso. Então, se a gente mapear esses métodos no ambiente controlado das simulações, deve ser possível concluir algo sobre como que os métodos se comportam em diferentes regimes, né, para diferentes galáxias. Então, a ideia é assim, né? Você pega uma galáxia simulada, né, diferente das galáxias observadas, uma galáxia simulada eu posso inclinar com o ângulo que eu quiser. Então, se ela estiver vista, né, assim, de lado, aí eu consigo perceber facilmente qual é a direção da assimetria. Enquanto que se eu virar em outros ângulos, aí fica mais difícil de estimar. Aí... O microfone sem querer... Isso aqui é um trabalho que a gente está fazendo com os nossos colaboradores, né? Não só a Caroline, mas também o Elvis, que é aluno de iniciação na UFPR, e a Ana Chiesi e o Fabrício Ferrari, que são nossos colaboradores no Rio Grande do Sul. Bom, então aí o que a gente fez foi inclinar a galáxia em diferentes ângulos aleatórios e entregar essa amostra de imagens aleatórias para que os diferentes métodos tentem recuperar a direção do vetor velocidade. Entendeu? E tem como comparar com a resposta certa. Aí os métodos são o seguinte: bom, tem o primeiro método que chama inspeção visual, que é quando você pede para seres humanos olharem para a galáxia, né, com seus olhos e estimarem visualmente, né, para onde você acha que é a velocidade. Esse exemplo aqui é muito fácil de estimar, mas no caso geral não é óbvio, né? Aí fazendo isso para uma amostra, a gente conclui que, né, quando você dá isso para dois classificadores humanos, eles concordam bastante bem entre si, né, e geram um resultado aparentemente confiável. Na verdade, isso aqui foi um teste preliminar, depois mudou um pouco, mas de qualquer maneira serve para explicar a ideia. Mas o que ocorre é que, na verdade, isso aqui é bastante sensível à morfologia, então vai depender do tipo de galáxia, né? Aí o outro método é um método que a gente chama aqui de offset, que é a seguinte ideia. Então, eu pego essa galáxia simulada, inclino com ângulos aleatórios e salvo num formato que é o mesmo formato que os observadores usam para analisar galáxias observadas, né? E aí tem jeito de degradar a resolução para que fique parecido com galáxias distantes e tudo mais. Aí você entrega isso para alguém fazer uma análise como se fosse uma imagem observada. Aí aqui a ideia é a seguinte: obter um vetor, né, automaticamente para centenas de imagens, que é a separação entre dois pontos. Tem um ponto que é o pico de luz. O pico de luz é simplesmente o pixel mais brilhante da imagem. Ok. E aí tem uma outra coisa, e aí vai ser o centro da galáxia, tipicamente. E aí tem uma outra coisa que a gente chamou aqui de centro de luz, é como se fosse centro de massa, né? A palavra luz é só porque, bom, imagem observada, mas você pode pensar como centro de massa. Aí como é que é o centro de luz, no caso? Se a galáxia for perfeitinha, axissimétrica, né, o centro de massa dela coincidiria com o centro. Agora, se ela estiver sendo assoprada para um lado, vai ter um lado que tem mais coisa, né, mais massa ou mais luz, vai ser assimétrico para esse lado, e então o centro de massa vai ser puxado para lá. Então, a direção do vetor que vai desde o centro de massa até o pico de luz deveria servir como uma indicação de para onde a galáxia está se movendo.
uma ideia geométrica simples, né, e dá para aplicar automaticamente. E, de novo, testando isso, dá para recuperar o ângulo verdadeiro com uma acurácia razoável também, pelo menos nesse teste preliminar. Aí o terceiro método usa aquelas técnicas de redes neurais. Quem implementou essa parte foi o Elvis. Aí o que a gente fez foi o seguinte: pegar uma imagem de uma galáxia, projetar com 1000 ângulos aleatórios, aí isso era o chamado conjunto de treinamento, para as redes neurais aprenderem, né, o que significa, né, associar uma aparência de uma imagem com o ângulo conhecido, e aí, bom, aplicar isso na amostra de verdade, a amostra cuja resposta é desconhecida. E aí, de novo, isso recupera bastante bem, e, na verdade, depois repetindo isso para a amostra mais verídica, que a gente vai usar mais tarde, esse foi um dos métodos que, aparentemente, é mais promissor. E, por fim, tem um outro método que envolve a chamada transformada de Radon. A transformada de Radon, não sei se vocês conhecem, é uma ferramenta matemática usada para várias aplicações de reconstruir imagens em assuntos diversos. Nesse contexto específico, ela serve para determinar a direção preferencial. O que ela faz é uma espécie de, como se fosse uma integral de linha ao longo de todas as direções possíveis. Então, é basicamente somar pixels, como se fosse. Então, vai ter uma direção ao longo da qual somar pixels vai dar o máximo valor. Isso serve para determinar a direção preferencial da imagem. Então, se a morfologia for desse tipo, aí só falta decidir se a galáxia está indo para cá ou para cá, e isso é feito contando o número de pixels acima de um limiar mínimo, o número de pixels ocupados, né, acima de um limiar, de um lado e de outro, aí o lado que tiver menos, é para lá que a galáxia está indo. Então, ok, esse método também recupera aí a galáxia de controle. Bom, isso tudo foi mais ou menos para estabelecer, né, o funcionamento dos métodos, um trabalho preliminar que está nos primeiros passos. Bom, tem um outro assunto, deixa eu ver se... Bom, vou tentar falar rapidamente, que também tem a ver com galáxias jellyfish, que são galáxias jellyfish em um superaglomerado. No caso, então, mudando de assunto, né, então esse aqui foi um trabalho que a gente publicou no passado, aliás, 2019, conceito de ano passado, ninguém sabe mais, enfim, 2019, mas então é um trabalho aqui usando esse aglomerado, que é uma colisão de 4 aglomerados. É uma coisa que acontece, né? Aglomerados colidem, não é um evento excepcional, tem muitos aglomerados observados que estão sofrendo colisão. Esse aqui só é um pouco raro, no sentido de que é uma colisão não de 2, mas de 4 aglomerados. Então tá vendo, cada coisa dessas aqui é não uma galáxia, mas um aglomerado de galáxias. Então tem esse e esse. São 4 aglomerados que estão vindo colidir. Aí, para simular esse sistema, eu fiz uma coisa que eu achei legal, que foi colocar, né, as posições atuais dos 4 aglomerados e calcular onde eles estavam 5 giganos atrás. Então, isso foi feito mudando o sinal da interação gravitacional para que fosse, né, repulsiva, e aí eles terminam, né, mais afastados. Aí essa configuração foi usada como condição inicial da simulação para valer. Mas aí você fala, mas isso não serviu para nada, né? Vai voltar como estava, né? Isso foi inútil. Não, é que esse teste, né, de calcular a gravidade para trás foi usando 4 massas pontiformes. Aí, ok, então digamos que isso é a condição inicial. Agora, na simulação para valer, eu coloco não 4 pontos, mas 4 aglomerados. Agora, cada aglomerado tem lá 1 milhão de partículas de gás, 1 milhão de partículas de matéria escura, aí é a colisão para valer. Aí, ok, fazendo essa simulação, né, a gente tem aqui 4 aglomerados, as cores representam a densidade do gás, as curvas de contorno representam a matéria escura. Então, tudo bem, isso por si só já serve para modelar esse sistema, que é uma colisão de 4 aglomerados. Aí, o que isso tem a ver com galáxias jellyfish? Aí, bom, então nossos colaboradores... isso aqui é só um mock de raio-x. Isso aqui é pegar a nossa simulação e gerar uma imagem, que é da esquerda, de como a nossa simulação seria observada pelo satélite de raio-x, entendeu? Porque não é óbvio, né? Os dados que a gente tem são densidades e temperaturas, mas é uma coisa meio teórica e tal. A questão é como que essa simulação seria observada se ela passasse por um telescópio de verdade, né? Com tempo de exposição, com a resposta do detetor,
com a absorção da galáxia naquela direção específica, e tem jeito de fazer isso. Então, isso aqui era para a gente se convencer de que, que era um bom modelo. Bom, e as jellyfish? Aí o assunto é o seguinte, né? Os nossos colaboradores tinham analisado galáxias jellyfish nesse ambiente, classificado lá com relação à intensidade da jellyfish. Aí o que a gente fez, o primeiro autor desse artigo foi o Rafael Ruggiero, foi calcular a run pressure em cada ponto do espaço. Então, isso aqui são mapas de run pressure. Aí pensa assim, né? Do ponto de vista de cada aglomerado, são 4. Cada um deles é o seu próprio referencial de repouso, claro. Então, cada um deles vê outros 3 chegando em cima dele, concorda? Cada aglomerado vê os outros 3 se aproximando, vindo com uma densidade e com uma velocidade relativa. Então, cada aglomerado vê a run pressure que as suas galáxias vão sentir, por causa da aproximação desse gás que está chegando. Então, as cores aqui representam run pressure. Aí, o interessante é que tem grandes descontinuidades de run pressure. E são descontinuidades não de um fator 2 ou 5, mas de algumas ordens de grandeza. Então, despenca intensamente. Aí, o resultado da análise estatística, a gente concluiu que... E aí, plotando as coordenadas das galáxias jellyfish nesse ambiente, o resultado foi o seguinte, que as galáxias jellyfish, ou pelo menos as mais intensamente jellyfish, são encontradas preferencialmente perto dessas grandes paredes de descontinuidade da run pressure, entendeu? Então, esse é o resultado. Mais do que seria de se esperar aleatoriamente. É um resultado sutil do ponto de vista estatístico, é verdade, mas está presente. Então, isso é uma indicação de que os efeitos ambientais são relevantes, né, nas galáxias e que colisões entre aglomerados de galáxia, mudam, né, a circunstância do ambiente onde a galáxia estava. Né? Então, é só uma área que está bastante ativa atualmente. Vamos ver para onde isso leva no futuro. Então, está aqui nas posições das jellyfish observadas com relação às grandes descontinuidades de run pressure. Tem um outro assunto que eu vou só mencionar. Então, no futuro, na iniciação do Elvis, ele vai estudar o que acontece quando galáxias atravessam essas grandes espirais de gás frio, que se chama sloshing, mas não vou entrar nesse detalhe agora. E a última coisa, só para mencionar, que essas galáxias jellyfish, elas aparecem não apenas em simulações idealizadas, né? Então a gente faz essas simulações, elas são feitas para isso, né? Eu ponho aqui a minha condição inicial do aglomerado, da galáxia, tudo perfeitinho, axissimétrico, começa a simulação, t igual a 0, ela se move, isso existe para a gente analisar esses efeitos. Mas o que eu queria dizer é que essas galáxias jellyfish aparecem também espontaneamente nas grandes simulações cosmológicas de formação de estrutura. Só que eu vou pular, depois vocês assistem no seu próprio computador, procurem ilustres TNG, mas era só para dizer que as galáxias aparecem também nas simulações cosmológicas, tá vendo? Então, as galáxias jellyfish, né? Então, isso aqui são galáxias que emergiram dessas grandes simulações cosmológicas de formação de estrutura, de novo, estrelas, gás, e acontece esse fenômeno, tá vendo? Durante os processos de formação de galáxia, as galáxias perdem o gás, etc. Né? Esse trabalho não é nosso, né? É de quem fez essas simulações aqui da Ilustres TNG. Mas só para mencionar que tem esse estudo também sendo feito do ponto de vista estatístico nas simulações cosmológicas, além das simulações de galáxia isolada. Quem quiser consultar outras informações pode procurar na minha página depois, e eu vou parar por aqui. Obrigado pela atenção, pessoal. Rubens, obrigado pelo seminário. Acho que a gente pode abrir para perguntas. Mas antes eu até gostaria de fazer uma coisa que eu vi no seminário, eu achei bem legal. Que todo mundo ligasse o seu áudio do seu computador e desse salve de palmas aqui para o Rubens pelo seminário. Obrigado. Já que a gente não pode fazer isso de forma presencial, então a gente mantém ainda de forma virtual. A pessoa já desapegou, né? Obrigado, de qualquer maneira.
Vamos lá, pessoal, perguntas? Giovanni, por favor. Olá, professor, tudo bem? Primeiramente, tá me Olá. escutando bem ou não? Sim, sim. Primeiramente, obrigado pelo seminário. Eu fiz a disciplina de Introdução à Astronomia com o senhor na UTFPR como opcional, foi muito bacana. Hum, E sobre o tema, professor, eu queria fazer uma pergunta. O senhor comparou, né, com o túnel de vento, e na hora eu já associei, né, esdrúxulamente com uma espécie de ventilador à galáxia. Só que no ventilador, a gente sabe que a mecânica ali por trás da passagem ali do fluido, né, envolve Bernoulli, pressão e velocidade, enfim. Eu sei que é diferente. Mas quando a gente olha para a galáxia e vê todas essas simulações, né, a gente não tem como não associar. Só que o ventilador, a gente sabe que é uma superfície densa e a galáxia, as estrelas estão muito distantes umas da outra, né? Como é que funciona essa passagem desse fluido, desse gás aí de matéria primordial pelas galáxias? A gravidade delas impulsiona para trás esse gás? Eu queria entender um pouco mais sobre isso. boa pergunta. Bom, essas analogias, como a gente sabe, não dá para levar muito longe, né? Mas de qualquer maneira, o sentido de vento é o sentido de um fluido que está chegando com velocidade. Ok. Aí o que está acontecendo, né? Nesse fenômeno em particular, na verdade, a gente nem precisa pensar nas estrelas. Mesmo se não tivesse estrelas, bom, aqui não dá para conceber, mas se tivesse uma galáxia que não tivesse estrelas, fosse só um disco de gás, o efeito existiria também. Né? Então, o que eu estou dizendo é um efeito de gás com gás. Né? O fato de ter estrela, quer dizer, a pressão de arraste não está agindo nas estrelas, está agindo no gás. Então, é basicamente isso: é o gás rarefeito do meio ambiente que está se chocando com o gás denso do meio interestelar da própria galáxia. Você comentou da gravidade, quer dizer, a gravidade aqui, você podia pensar na gravidade do ponto de vista do ambiente como um todo, né, de larga escala, que bom, a galáxia como um todo está se movendo, está sendo atraída para o centro do aglomerado. Ok, mas aí você pode pensar que a galáxia é um ponto, é só uma coisa mecânica. Agora, olhando para a estrutura interna da galáxia, aí uma coisa interessante de pensar da gravidade é o seguinte, né, esse gás... Bom, ele tende a continuar lá, né? Porque, bom, ele faz parte da galáxia porque ele está gravitacionalmente ligado à galáxia, né? Então, na ausência de perturbações externas, o gás ele está lá, orbitando o centro da galáxia, normal. Aí o que acontece é que, bom, se a força associada à pressão de arraste for grande o suficiente, aí ela vence, né? A força gravitacional que estava ligando o gás, né, a galáxia, mantendo o gás gravitacionalmente ligado, e aí esse gás acaba se perdendo. E, aliás, é por isso, que dá para reparar no vídeo, eu esqueci de ressaltar na hora, mas é por isso que o gás começa a ser arrancado pelas bordas. Não sei se vocês repararam isso, mas o gás que está nas extremidades do disco, ele está gravitacionalmente ligado, sim, só que precariamente, né? Então, bastou um pouquinho de perturbação ali para ele já estar, né, conseguir ser arrancado. Né? Enfim, não sei se eu abordei Beleza, exatamente. ótimo. Obrigado, professor. Rubens, só uma curiosidade. Na semana passada, você deve ter visto, a IA, ela publicou uma edição especial, né? Com os artigos do LOFAR, aquele radiotelescópio europeu, né? Acho que está na Holanda. São cerca de 70 mil antenas, né? Distribuídas, uma rede de antenas, né? E aquelas imagens, parece que são as imagens mais detalhadas, né? De uma galáxia, né? Com mais detalhes, né? Exceto a Via Láctea, né? Mas de galáxias distantes, né? Eu imagino que o LOFAR é um instrumento poderosíssimo para você identificar essas RAM pressures, né? A parte de observações em rádio eu não tenho tanta familiaridade, mas sim, é verdade que as técnicas de rádio permitem um nível excepcional de resolução, né? Uhum. Estrutura interna de várias coisas da galáxia, é verdade. Sim. Eu estava lendo um dos artigos, né, que é uma série de artigos, e vi só o que eu tinha interesse, que era do... É porque você conseguiu ver
o jato mesmo do buraco negro, que é Hércules A, ele é alimentado por um buraco negro supermassivo. E aí as imagens permitiram ver os jatos mesmo, sabe? Eles ficam hora ativos, hora não estão ativos, uma coisa assim, impressionante as imagens. Parece que cerca de 20 vezes, com a resolução é 20 vezes melhor do que as imagens que a gente tinha antes, sabe? Ah, verdade, verdade. Esse acho que eu lembro de ter visto alguma imagem de um jato com uma resolução muitíssimo esse aí. maior. São 11 artigos, né? Eu só dei uma olhada naquilo que eu tinha interesse. E assim, fiquei realmente impressionado com a técnica, né? E acho que vai ficar uma área super promissora e realmente, para quem trabalha com galáxias, já é promissor, né? Mas eu acho que vai dar um gás aí, esse instrumento funcionando e parece que já funcionava desde 2012, enfim. Mas acho que pela primeira vez eles conseguiram identificar uma imagem tão nítida. Sim, sim. Mais perguntas, pessoal? Nenhuma pergunta? Querem colocar no chat? Parabéns, professor Rubens, excelente seminário, da Pâmela. Marcelene também, parabéns, professor, gostei muito do seminário. Bem, se a gente não tem mais nenhuma pergunta, acho que a gente pode terminar por aqui, um pouquinho mais cedo hoje. O Iliana, por favor. Pode ligar seu áudio. Bom, ela colocou no chat, Rubens. O que acontece com o gás que é perdido? Pois é, boa pergunta. Eu acho que, em última análise, ele apenas se perde no. Quer dizer, se perde, ele existe, né? Ele está lá, mas ele se mistura com o gás do meio interaglomerado. Bom, tem um detalhe interessante que dá para comentar sobre isso, que é o seguinte, né? Eu falei que a pressão de arraste ela não arranca estrelas. É verdade, não tem jeito de assoprar as estrelas para fora. Mas parece que o gás que é arrancado da galáxia, pelo menos nos primeiros momentos, ele pode ainda ser denso e frio o suficiente para formar estrelas, mesmo estando fora da galáxia. Então isso é interessante porque é uma das raras situações no universo onde você tem formação estelar do lado de fora da galáxia. Isso é meio surpreendente, né? Entendeu? Então, o que eu estou dizendo é que tem algumas galáxias onde você olha para o óptico, né, para a luz das estrelas, você vê que sim, tem estrelas fora da galáxia. Aí você olha e fala, mas essas estrelas se formaram a partir do gás do meio interaglomerado? Não, é sem chance. O gás do meio interaglomerado é ultra rarefeito e ultra quente, que são as condições opostas às que são necessárias para ter formação estelar. Para ter formação estelar, o gás tem que ser denso e frio. Então, o gás que acabou de ser arrancado, eu acho que ele ainda é denso e frio o suficiente para gerar estrelas. Então, as estrelas, essas que você vê fora da galáxia, nas galáxias Jellyfish, elas se formaram in loco. Elas já nasceram fora da galáxia. É legal, né? A pergunta continua, Rubens, e tem alguma consequência dessa perda para a estrutura da galáxia ou algo do gênero? Sim, com certeza, com certeza. As alterações são drásticas. Se você pegar uma galáxia que sofre isso comparada com uma que, né, de referência que não está sofrendo esse efeito, isso muda completamente para começar a taxa de formação estelar da galáxia de jeitos que não são muito óbvios, inclusive. Num primeiro momento, você pode ter um aumento da taxa de formação estelar. Por quê? Porque os choques fazem o gás da galáxia ficar mais denso, e aí gás denso é mais propenso a formar estrela. Então, no primeiro momento, você poderia ter um enhancement, né, da taxa de formação estelar. Só que, ao mesmo tempo, o gás está sendo arrancado, e muito gás, né? O gás que está sendo arrancado não é tipo 1%, é da ordem de, sei lá, metade ou quase tudo. Então, passados algumas centenas de mega anos, acabou o gás, então não tem mais de onde formar estrela. Então isso altera completamente o rumo, né, do destino da galáxia, se ela vai ter ou não estrelas novas se formando, e a própria morfologia, por causa disso também, né? Então são efeitos super importantes. Então, ou seja, só para terminar isso, né? A ideia é que assim, como que é o destino de uma galáxia?
tem efeitos, né, fatores internos, que é o que a gente chama de evolução secular, que é se você só deixar a galáxia isolada, as órbitas das estrelas estão ali girando, a gravidade age, ok. Então, tem esses fatores internos. Além desses, tem os fatores externos, né, os efeitos ambientais, dos quais run pressure, né, é um dos mais importantes, e outros são, por exemplo, quando uma galáxia passa perto da outra, né, tem efeitos de maré, colisão, etc. Então, é esse o assunto, efeitos ambientais nas galáxias. Excelente. Mais alguma pergunta, pessoal? Nenhuma, então a gente agradece de novo o Rubens pela disponibilidade, pelo tempo de mais um seminário aqui no nosso programa. A gente retorna na semana que vem com o seminário da professora Ana, né? Também professora do PPGFA, Ana Maltese, se não me engano o sobrenome. Nesse mesmo horário, então, de 13h50. Então é isso. Rubens, obrigado. Obrigado, Jaziel. Obrigado a todos pela presença. Um abraço, pessoal. Vou já desligando aqui.